E vamos falar de um dos teóricos mais importantes, mais fortes, gente, que é nada mais e nada menos do que Nicolau Maquiavel. Vamos falar aí do Nicolau Maquiavel. Gente, o Maquiavel, inclusive, é muito interessante que era o filho típico de sua terra, a querida Florença, inserida na Itália, né? Então, Maquiavel, um pensador político, ele conseguiu, como ninguém, transcender as fronteiras do seu espaço e do seu tempo, né? O mais alto funcionário desde 1498 da segunda chancelaria de Florença, um dos órgãos máximos da administração republicana, instalada 4 anos antes. Maquiavel era então o que a gente chamamos de burocrata de primeiro escalão. Então, o Maquiavel, na verdade, era um burocrata de primeiro escalão, né? Então, o Maquiavel, na verdade, ele chegou a publicar uma obra chamada O Príncipe, né? Nós vamos nos atentar aqui à obra O Príncipe. Essa obra, ela passou a se tornar, na verdade, um livro perigoso, polêmico, revolucionário, e passou a ser um manual prático para a ação política, né? Mas o que é que fala, na verdade, a obra O Príncipe de Maquiavel? Na verdade, ele tem uma série de elementos que eu quero aqui destacar. Por exemplo, você está vendo aqui uma das frases do Maquiavel que ele diz assim, porque na verdade assim, ele criou um manual de como o príncipe deve se manter no poder. E daí ele vai se destacar por vários pensamentos que a gente vai mencionar aqui. Olha, por exemplo, essa frase que ele diz aqui, ó. Para conquistar algumas coisas, não se é preciso ter grande valor nem grande fortuna, mas sim uma astúcia afortunada. Daí porque ele vai falar muito que o príncipe ele tem que ser astuto, ele tem que ser que nem raposa, ou seja, astuto, inteligente e sagaz, e corajoso que nem um leão, né? Então, Maquiavel ele vai também destacar outras frases, como essa aqui, ó: aos amigos os favores, aos inimigos a lei, né? Então isso aqui tudo vai passar a representar o que na verdade foi o Maquiavel. Mas vamos falar aqui direto ao ponto, alguns pensamentos do Maquiavel. Uma das frases mais conhecidas que se destaca do Maquiavel os fins justificam os meios. Vale salientar que essa frase em si, ela não é totalmente do Maquiavel, né? Outros teóricos, inclusive, já vinham trabalhando essa frase. Mas a essência da frase, ela passa a ser de Maquiavel. E o que na verdade seria assim, os fins justificam os meios? Maquiavel, ele chega a falar em alguns pontos que quando ele fala isso aí, ele está fazendo um questionamento assim, como é que o príncipe ele deve tratar os seus amigos e os seus súditos? Como é que o príncipe deve tratar os seus amigos e os seus súditos? E aí o Maquiavel ele vai fazendo esses vários levantamentos. Por exemplo, o príncipe ele tem que ser bonzinho. Ele chega a dizer que se o príncipe agir como um ser bonzinho, ele vai estar fadado à perdição, à ruína e ao fracasso. Então é necessário que o príncipe ele possa agir de acordo com a circunstância, de acordo com a necessidade. Se for necessário que desse príncipe matar, que ele mate. Se for necessário esse príncipe tomar uma atitude que ele possa gerar uma contenda de uma revolta, de uma revolução, que ele faça, para que ele possa manter-se no poder, para que ele possa manter-se soberano no poder. O Maquiavel também chega a dizer o seguinte, que a força é justa quando necessário. Então é necessário que o príncipe de fato ele use a força quando necessário. E aí um grande questionamento. E aí, para o príncipe é melhor, é mais seguro ser temido do que ser amado? Para Maquiavel era interessante que o príncipe ele fosse temido. Por quê? Porque o príncipe, quando ele é amado, ele passa a construir dentro de si um sentimento de ingenuidade, onde ele passa a tratar seus opositores e as pessoas, seus súditos e amigos, como pessoas que seriam incapazes de conferir um mal, de exercer alguma conspiração, e isso, consequentemente, colocaria o poder do príncipe em xeque, porque ele começaria a deixar ficar extremamente desatento. E ele não estaria preparado para uma possível conspiração. No entanto, quando o príncipe ele passa a ser temido, toda e qualquer pessoa que se aproxima do príncipe, ele passa a estar 100% em alerta, justamente porque ele pode imaginar que naquele momento estão tentando montar uma conspiração contra ele.
Daí porque o próprio Maquiavel ele chega a dizer que um príncipe sábio ele deve observar modos similares e nunca em tempo de paz ficar ocioso. O que é que o Maquiavel está dizendo isso? Que em tempo de paz o príncipe ele não pode, em hipótese nenhuma, ficar com a guarda baixa. Ou seja, o que é o ficar ocioso? É o príncipe na zona de conforto. É ele deixar que suas atividades militares elas fiquem extremamente desguarnecidas ou ele não priorizem. E isso faz com que o Estado fique fragilizado para possíveis invasões de seus inimigos ou de seus opositores. Outro ponto também que o Maquiavel fala aqui: todos sabem que é louvável em um príncipe manter a palavra empenhada, viver com integridade e não com astúcia. Ou seja, para Maquiavel, quando o príncipe der a sua palavra, que ele cumpra, para que ele possa se tornar uma referência diante dos seus súditos, diante de seus amigos e diante do seu povo. É interessante também que o Maquiavel ele chega a desenvolver um conceito chamado, que inclusive está lá no capítulo 25 do livro O Príncipe de Maquiavel, onde ele chega a falar a questão da virtude ou da virtude e da fortuna ou do acaso. O que na verdade é isso? Para Maquiavel, a virtude, que passa a ser um conceito poliêndrico, é a qualidade do homem que o capacita a realizar grandes obras e feitos, o poder humano de efetuar mudanças e controlar eventos, o pré-requisito da liderança, ou seja, a virtude é a motivação interior, é a força de vontade que induz os homens individualmente ou em grupo a enfrentar a fortuna. Mas o que seria essa ideia de enfrentar a fortuna? O que seria essa ideia da fortuna? A fortuna é o acaso, é o curso da história, é o destino cego, é o fatalismo, é justamente a necessidade natural. Então, para Maquiavel, ele chega a falar, inclusive, ele chega a dizer o seguinte, que a fortuna, a chave da fortuna se encontra na oportunidade. Maquiavel chega a dizer o seguinte, examinando as suas ações e sua vida, ver-se-á que não se deveram, olha aí, que não deveram nada à fortuna, senão a oportunidade que lhes forneceu a matéria, que puderam mudar segundo a forma que lhe pareceu adequada. E sem essa oportunidade, a virtude de seu espírito ter-se-ia desperdiçado, e sem sua virtude, a ocasião teria vindo em vão. Em poucas palavras, Maquiavel está dizendo, quando ele fala disso, que o príncipe ele deve superar a sua sorte. O próprio Napoleão Bonaparte, no livro O Príncipe, comentado, feito alguns comentários em notas de rodapé, ele diz inclusive que a sorte ele sempre fez, tá? Ou seja, a sorte, em poucas palavras, eu vou resumir assim, muitos chegavam a dizer que metade de nossas ações é sorte, a outra é o acaso. Então, o que o Maquiavel quer dizer com isso? Ele colocava em xeque que o príncipe deveria fazer com que a fortuna, na verdade, a fortuna e o acaso, essa coisa toda, que é a questão, na verdade, tudo isso deveria ser superado com a ocasião. Então, a sorte, ela deveria ser superada. Então, o príncipe, ele deveria ser extremamente prudente quando fosse necessário ser prudente. E ele deveria ser extremamente ousado quando necessário ser ousado. Então, Maquiavel, ele vai justamente traçar isso, tá certo?